No ano de 2005, morria o Santo Padre, o Papa João Paulo II. Estava eu no meu terceiro ano de vida no seminário, precisamente no segundo ano de filosofia. Morria o Papa João Paulo II e começou toda aquela euforia na igreja para a eleição do novo Papa. Quem seria o novo Papa? Eu lembro que nesse momento eu estava, era mais ou menos 1h da tarde, quando o Santo Padre, o Papa Bento XVI, foi eleito. E eu estava, eu lembro como hoje, na fila do Banco do Brasil com minha mãe, lá na Avenida Tomás Espíndola, em Maceió. E naquele momento ali a gente tinha as notícias todas pela televisão, tendo em vista que a internet não era como é hoje em dia. E aí ele foi eleito. Eu, quando vi, já conhecia, porque estava começando a admirá-lo como cardeal. E quando ele sai ali na bancada da igreja de São Pedro, ele vai dizer que Deus sabe trabalhar com muita sabedoria, com instrumentos insuficientes. Aquelas palavras no meu coração, naquele momento ali, de pueridade, de infantilidade, eu dizia, mas como pode um homem tão culto, tão santo, tão inteligente, dizer que Deus sabe trabalhar com instrumentos insuficientes? Como pode um homem desse ser insuficiente? Como pode esse homem ser um instrumento insuficiente? E ali, por vários dias, eu ficava conversando a respeito disso com muitos ali da minha turma, que achei naquele momento um absurdo ele dizer isso. O tempo passa, a gente amadurece, a teologia chegou em mim, e hoje eu vejo que Deus realmente é assim. Deus, nosso Senhor, nos surpreende. Deus nos surpreende de tal modo que Ele nunca escolhe os melhores, nunca escolhe os mais santos, sempre escolhe aqueles que têm uma grande capacidade de amá-lo. E isso é impressionante, porque quando nós vemos a igreja de nosso Senhor, quando nós vemos aqueles que Ele chama, desde o primeiro momento, os 12, quando a gente vai nas Sagradas Escrituras, olhando o perfil biográfico de cada um, a psicologia de cada um, o próprio Papa Bento XVI, depois que terminou as catequeses, se não me falha a memória dos salmos que o Papa João Paulo II deixou, ele começou a tratar sobre apóstolo por apóstolo nas catequeses das quartas-feiras. O perfil
biográfico, psicológico, sociológico de cada apóstolo, naquilo que sustenta as Sagradas Escrituras, naquilo que sustenta a Sagrada Tradição. E nós vemos que, de verdade, nosso Senhor ali chamou homens incapazes da missão, mas que Ele mesmo os capacitou, e Ele conseguia enxergar nas pessoas aquilo que muitas vezes nem as próprias pessoas conseguiam enxergar. E uma das coisas que sempre mexeu muito comigo foi essa capacidade de nosso Senhor de saber trabalhar as pessoas e moldar as pessoas ao seu coração. Uma das coisas que mais impressionou em nosso Senhor é a sua divina humanidade, de enxergar o humano de cada pessoa e ter paciência com cada pessoa, e ir formando cada pessoa, não no tempo dele, mas no tempo da própria pessoa. Eu lembro uma vez que Padre Milton Schreiber, que já morreu, um homem muito bom, que foi meu professor de várias matérias na teologia, tinha sido ele monge carmelita, né, uma das mentes pensantes desse Brasil, né, tradutor, um dos tradutores da primeira edição da Suma Teológica, que é um dos livros mais difíceis da Igreja Católica, de compreensão, de Tomás de Aquino. E um dia eu lembro que sempre fui muito apressado para muita coisa, e na sala de aula eu dizia assim, mas devia Nosso Senhor voltar logo e acabar com essa bagunça toda e resolver logo isso tudo. Ele, um homem alto, esguio, olhava assim para mim: deixa eu lhe fazer uma pergunta, meu filho. Eu disse: diga. Ele falou: se o mundo acabasse agora, você iria para onde? Para o céu ou para o inferno? Eu, olhando assim para ele, sempre muito tímido, olhava assim para ele e dizia assim: professor, eu não sei. E ele olhava para mim assim e dizia: está vendo? É por isso que Deus espera tanto, para que nós aprendamos a amá-lo, para que nós aprendamos a construir a nossa vida nele. Lá na frente você vai entender as demoras de Deus. E eu nunca esqueci isso. Por esses dias estava eu preparando umas matérias para a escola diaconal, a matéria de escatologia, e folheando ali, eu marquei esse episódio a lápis, por trás da apostila dele, né? E é verdade, Deus nosso Senhor tem tanta paciência com a gente, que parece que Ele nem existe. Deus tem tanta paciência com a gente, que parece que nos abandona, mas não é. A paciência de Deus é a grande expressão da sua misericórdia. Ele sabe esperar o nosso momento. O momento em que a gente vai encontrar com Ele. Alguns vão responder de imediato, como aqui no texto de hoje, Levi, que é Mateus, e outros que vão esperar uma vida toda, e em trancos e barrancos, em meio às dificuldades da vida, vão descobrindo o amor de Deus. O que importa para nós católicos é que Deus busca nos conduzir e não olha a nossa vida pregressa, e não olha as nossas fraquezas, e não olha as nossas infidelidades, a nossa covardia de responder com amor ao chamado dele, mas olha aquilo que de mais sagrado tem em nós,
descobre aquilo que nós muitas vezes não conseguimos ver. E é isso que faz com que Deus nos conduza. É por isso que nosso Senhor diz no texto de um modo tão bonito: olha, não são os sadios que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores, para se converterem para o meu coração. Eu gosto muito de um pensamento de um pregador até famoso, um pouquinho famoso, Raniero Cantalamessa, que ele diz assim: a conversão nada mais é do que a gente morar, habitar no coração de Deus. Então, a gente parafraseando essas palavras aqui de São Lucas, nesse capítulo 7, a gente pode dizer assim, que nosso Senhor disse: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para habitarem no meu coração. E isso é de uma grande valia para nós. Por quê? Porque nós vemos que em meio às dificuldades da vida, nós sempre buscamos responder a Deus com muita propriedade, responder a Deus com muito zelo. Apesar de aqui e ali outras vezes esfriar, mas Deus sabe nos esperar e nos espera uma vida toda. É por isso que nosso Senhor, em outra passagem chocante, vai dizer: as prostitutas vos precederão no reino dos céus. Por que isso? Porque nós podemos nos converter, se não tivermos oportunidade e a vida toda, até no leito de morte, até no último momento. Nós podemos nos converter, claro, para quem não encontrou Cristo ao longo da vida. Podemos nos converter ali, naquele derradeiro momento do nosso viver. Então vejam, meus queridos irmãos e minhas irmãs, por esses dias, depois da quarta-feira, uma ancila de nossa paróquia dizia assim: padre, mas por que a igreja é tão dura com a gente na quaresma? A gente não pode comer carne, a gente tem que fazer jejum, a gente tem que lutar, é tanta coisa. E eu dizia assim para ela, o que eu vou dizer para vocês: minha filha, simplesmente é o esforço que nós fazemos como prova de amor a Deus. É simplesmente uma resposta de amor. Senhor, eu sou tão pecador, eu tenho tantas dificuldades, eu tenho tantos problemas, eu carrego tantos pecados, mas em meio a tudo isso, eu ainda não desisti de ser totalmente teu. Então, quando a igreja nos pede para jejuar, para fazer abstinência, para fazermos penitência, a igreja simplesmente está nos dizendo assim: prove de um modo muito diminuto o seu amor para com Deus. Prove que tudo aquilo que você pensa, você consegue responder com amor a Deus, simplesmente obedecendo a Ele. Então vejam que esse chamado aqui de nosso Senhor a Levi é o chamado que Ele vai nos fazendo todos os dias, olhando. É interessante a gente perceber, olhando a nossa condição pecadora e dizendo: segue-me, segue-me, deixa eu ser teu, seja meu. Quando a gente olha o processo de conversão como renúncias para amar a Deus,
a gente percebe que é muito mais fácil a gente cumprir, é muito mais fácil a gente obedecer à Santa Mãe Igreja, que só tem um objetivo: fazer com que a nossa alma se ligue totalmente a Deus, fique totalmente ligada a Ele. Então, não é estranho, a igreja está cheia de pecadores. Não é. É por isso que é muito triste quando a gente vê alguém lá fora que não vai à igreja, que não vem escutar a palavra de Deus, dizendo assim: olha, fulano é da igreja, é o que está fazendo. Sim, minha gente, a igreja de Jesus Cristo foi feita pensando nos pecadores, mas não porque simplesmente pecam, mas para salvá-los, mas para levá-los ao céu, mas para conhecerem a Deus. Imaginem como este mundo estaria muito pior se a igreja fosse só para quem é santo. Eu digo para vocês: olha, quem for o último a sair da igreja, fecha a porta, né? Porque a nossa condição, nós todos somos pecadores. Mas devemos aprender que não devemos nos acostumar e viver no pecado. A igreja é feita para os pecadores que sonham, que desejam, que lutam para ser santos. Aí a igreja tem razão, aí a igreja tem sentido, aí é gostoso caminhar na igreja, aí não é pesado ensaiar, aí não é pesado fazer uma leitura, aí não é pesado ler a Sagrada Escritura em casa, não é pesado pregar com dignidade, celebrar tantas missas. Não é. Por quê? Porque tudo por amor a Deus nosso Senhor. Por amor a Deus, nós fazemos tudo, porque foi justamente para nós, quebradiços, fragilizados, que Ele nos chamou. Então, esses sábados após as cinzas, nos convida a dilatarmos o nosso coração no amor de Deus, vivendo todas as prescrições que a igreja nos faz para esse tempo santo da Quaresma: o jejum, a abstinência, a penitência, as mortificações, as asceses todas, né? Uma vida mais arraigada no amor de Deus, rezando mais um pouquinho, e a prática da caridade. Que o Senhor, o bom Deus, assim nos ajude e nos faça todos os dias nos encantarmos por Ele, para respondermos a Ele com amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.